O Brasil, em julho de 2020, o mundo dizia, os espertos brasileiros aqui, do jornal isso, jornal aquilo, o PIB brasileiro cairá 11%, será o caos nacional. Eu tive a responsabilidade, deputado Marcelo e deputado Alves, de coordenar o auxílio emergencial. 294 bilhões, 68 milhões de brasileiros foram atendidos. Descobrimos 26 milhões de invisíveis, deputado Léo de Brito, que governo nenhum nunca achou. Quando eu cheguei no Cidadania, o cadastro único, que o seu partido organizou, e enchi a boca para dizer que lá estavam todos os pobres do Brasil, tinha 75 milhões de pessoas, 15 milhões não tinha CPF. Primeiro ato que eu fiz quando cheguei lá é botar CPF. Conseguimos 5 milhões em março. 3 de abril entrou a obrigatoriedade determinada pelos senhores e pelas senhoras de fazermos o auxílio emergencial. Fizemos uma reunião com a Caixa Federal de 8 horas. 4 dias depois, botamos o aplicativo no ar. 6 dias depois, pagamos 6 milhões de brasileiros. Nível de conformidade, desconformidade ou fraude do auxílio emergencial. O melhor sistema de controle do mundo, deputada Bia, é o sistema de pensões americanos. Há 20 anos não tem um apontamento de órgãos de controle. O nível de fraude, erro ou desconformidade é de 0,82 sobre 100 milhões de benefícios pagos, deputado Léo. O senhor sabe qual é o nível médio que o auxílio emergencial teve no ano passado, deputado Evair? 0,53. Um pouquinho mais da metade, mas muito menos do que o melhor do mundo. Aliás, o TCU usa o padrão do sistema de pensões americanos para analisar desconformidade, fraude ou erro. E com isso, o PIB brasileiro, deputado Marcelo, o senhor que vive numa região produtora, industrializada, pela força do povo alemão, foi só de 4%. Quando viramos o ano, todos nós, oposição, situação, tinha a expectativa de que o Brasil pudesse dar uma grande arrancada. Fomos surpreendidos por uma nova variante vírica. Mas mesmo assim, o Brasil hoje é o terceiro país que mais curou pessoas no planeta. E se conseguiu politizar o tratamento, e se conseguiu politizar um dos raros consensos médicos. Eu sou médico veterinário e me orgulho da minha profissão. Nós tratamos de populações. Nós preservamos a saúde das populações. Animais. Os médicos tratam da saúde humana. E eu os respeito, os admiro. Tenho uma filha que está fazendo medicina nesse momento. Agora, o Brasil conseguiu enfrentar, quer pelo ângulo da atividade econômica e do suporte pelo auxílio emergencial, quer pelos programas relatados corretamente pelo deputado Marcelo, quer pelo atendimento na área de saúde. Lá no Cidadania, quando estive lá, eu recebi organismos internacionais que queriam saber como é que nós tínhamos conseguido fazer tão rápido, tão eficiente, com tão baixa taxa de erro. E o que era o SUS, eles perguntavam. A invenção brasileira do Sistema Universal de Saúde, que nenhum país do planeta tem, pois o SUS brasileiro, no governo Bolsonaro, se estruturou, teve recurso, montou UTI. Esse é o fato. E eu volto para a questão do tratamento precoce. A politização do tratamento imediato é um crime de lesa pátria. Por quê, deputado Léo de Brito? Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Porque é um consenso em qualquer lugar do planeta, na área médica, que quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais preciso, e quanto mais rápido o início do tratamento, maior a chance do paciente. Maior a chance de recuperação e de superação da doença. Quando isso se politizou no Brasil, o presidente buscava uma ajuda para as pessoas,
Hoje existem mais de 17 substâncias no mundo inteiro que em alguma fase do tratamento da doença chamada Covid, ela é eficiente. Nenhuma vacina é 100%. Nós vamos conviver a próxima década com essa doença. Nós precisamos ter vacina sim, e volto a dizer, o Brasil é campeão mundial de vacinação, tirando os 3 países que produzem vacina no mundo. Nenhum país do planeta vacinou mais do que a gente. O Brasil curou 18 milhões de pessoas, é o 3º colocado no planeta. Ninguém curou tanta gente. Morreram, lamentavelmente, eu como evangélico, como cristão, todo dia eu boto meu joelho no chão e peço para Deus consolar as pessoas que perderam entes queridos. Eu perdi, como todos perderam. O único lugar do planeta que se acusa o presidente é no Brasil. Por quê? Porque o presidente é um homem de direita. Esse é o problema. O Trump já foi. Tem que derrubar esse homem a qualquer preço. Se tiver que mentir, se tiver que iludir, se tiver que enganar, que seja feito. E aí nós vemos órgãos de imprensa fazendo um trabalho terrível. Eu tenho respeito pela oposição. E eu ouço a oposição. Porque eu acho que é dever de quem está no Poder Executivo ouvir a crítica, refletir sobre ela. Porque em muitas e muitas vezes, deputado Sanderson, a oposição nos aponta falhas, erros, correções de rumo. Eu não sou daqueles que acham que tem que destruir a oposição. Sou daqueles que acham que tem que respeitar e ouvir. E tem que ter humildade para ouvir. E no meu papel, lá na Casa Civil, lá na Cidadania, ou agora na Secretaria, eu ouço. Eu leio o que os senhores dizem. Porque eu preciso tentar entender como é que a gente pode fazer melhor para atender os brasileiros. Esse é o papel dos senhores. Como foi nos seus governos o meu papel. Mostrar como uma parcela da sociedade brasileira via o seu governo e como uma parcela da sociedade brasileira vê o nosso governo. Eu acho que é dever nosso fazer isso. Mas eu não vou admitir jamais que queiram misturar 2 personalidades completamente diferentes. O presidente Bolsonaro é um homem humilde. O presidente Bolsonaro é um homem temente a Deus. O presidente Bolsonaro defende a família. O presidente Bolsonaro combate a corrupção. O presidente Bolsonaro é um homem que quer servir o seu país. Ele diz todas as reuniões para nós, servir o Brasil e não se servir do nosso país. Lamentavelmente, a história presidencialista brasileira, presidentes, partidos, estruturas políticas, se serviram do Brasil por 30 anos. E por que que os senhores e as senhoras acham que quando eles saem na rua, lá no Rio Grande, ou lá no Pará, lá no Amazonas, ou lá no Maranhão, lá no Alagoas, ou lá no Mato Grosso, o que que a gente vê, Auro? O povo na rua. Não tem sindicato, não tem ONG, é famílias. Mãe, pai, filho, vó e crianças. Porque as crianças têm uma sensibilidade, uma percepção, porque elas olham e elas percebem o que é verdadeiro. E elas entendem, deputada Bia, que nós temos um presidente que é verdadeiro. Não tem luva de pelica, como o acadêmico que mentia para o Brasil e que preparou a chegada daquele que não quero nem falar o nome no poder. Porque não merece. Esse presidente, não. Esse tem o povo no seu coração. Vai ao encontro da população. Não teme o seu povo. E ele não tem nada a ver com essas histórias de malucos que querem fazer negócio. Aqui em Brasília, em cada esquina, em cada boteco, tem um gênio que tem um negócio do dia para ganhar milhões. Já houve uma época que até para bater xerox tinha que pagar propina. Hoje não. Acabou. É por isso que uma parte do sistema ataca o presidente. E é por isso, deputado Léo, que nós vamos usar toda a nossa alma, toda a nossa paixão pela bandeira verde e amarela para defender esse presidente e esse governo. E o dia que tiver erro, que eu oro a Deus todo dia, para que não haja, nós vamos cortar a cabeça na hora.
na hora. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. E escolhemos trabalhar sempre com a verdade. Presidente Auro, eu quero encaminhar aqui a finalização. Lembrar, por final, que todos os documentos que estão aqui são documentos que comprovam de que o Ministério da Saúde, se hoje o Brasil está vacinando homens e mulheres na faixa dos 36, 37, 35 anos, dependendo da região do Brasil, ela se deve, eu quero fazer um agradecimento público ao general Pazuello, ao coronel Elcio e à equipe que esteve no Ministério da Saúde. Porque a pandemia poderia ser muito mais agressiva no Brasil. Poderia ter repetido o que ocorreu em outros países. E nós estamos falando de Itália, nós estamos falando de Espanha, nós estamos falando de Canadá, nós estamos falando de França, nós estamos falando de países muito mais poderosos e desenvolvidos que o nosso. Mas pela frase do presidente em março de 2020, vamos enfrentar essa pandemia com equilíbrio, protegendo a saúde dos brasileiros, e não vai faltar recurso para cuidar da saúde dos brasileiros, não faltou. E, por fim, vamos proteger os empregos. Não foi o presidente Bolsonaro que fechou a empresa, que prendeu pessoas em casa, que arrancou banco de praça, que algemou mulheres na praia. Não. O presidente Bolsonaro sempre defendeu de que nós tínhamos aqueles que trabalhavam de dia para comer de noite. 4 meses depois, abril, maio, junho e julho, vem o depoimento do senhor Tedros Adhanom, ou coisa parecida, que é o diretor-presidente da OMS, chamando a atenção de que precisava proteger aqueles que trabalham de dia para comer de noite. O presidente Bolsonaro foi visionário. O presidente Bolsonaro não se acovardou diante da doença. O presidente Bolsonaro foi um estímulo constante para a sociedade brasileira, para que nós não nos entregássemos para uma doença que devastou o mundo, que até hoje a ciência apanha dela, mas que nós vamos continuar vencendo no dia a dia. Pagamos um alto preço com a perda de vidas, e que Deus, de novo, deu conforto a todas as famílias que perderam entes queridos. Agora, nós hoje temos um histórico de cobertura vacinal, um histórico de recuperação de pessoas e um histórico de funcionalidade do SUS como nós nunca tivemos na história do Brasil. E a origem disso, deputado Evair, tem nome e sobrenome. Se chama Jair